Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 de julho do ano 2021, pelo calendário gregoriano, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 27 de Tammuz do ano 5781, a contar da criação. Baruch Hashem, né? Esta é a nossa última semana do mês de Tammuz e, portanto, nesta semana, na sexta-feira, ao pôr do sol da sexta-feira, do sexto dia, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Av. Então, nós estaremos indo para o nosso penúltimo mês do ano 5781 e na sexta-feira, agora, dia 9 de julho, ao pôr do sol, nós entramos no primeiro dia do mês Av e nós vamos até o dia até o dia 8 de agosto, né, num domingo, e ao pôr do sol do dia 8 de agosto, domingo, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Elul, que é o último mês do ano 5781. E aí, na sequência, né, julho, agosto, setembro. Então, em setembro, ao pôr do sol do dia 5 de setembro, domingo, nós estaremos adentrando na véspera de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E na segunda-feira, dia 6 de setembro, ao pôr do sol, então nós estaremos adentrando literalmente no primeiro dia do mês de Tishrei, que é o princípio do novo ano 5782, né? Então temos aí, né, nesta continuidade de julho, agosto e princípio de setembro, nós temos aí o encerramento do ano em curso e na sequência, em setembro, no dia 6 de setembro, uma segunda-feira, nós estaremos adentrando no primeiro dia do ano 5782, e o ano e o mês, melhor dizendo, é o mês de Tishrei. Segundo os nossos sábios, essa é a data da criação do ser humano, né, na obra da criação, e dentro disso está englobado a criação realmente de todas as coisas. Então é a data da criação, o aniversário da criação, essencialmente a criação do ser humano, né, do homem. Então, né, temos aí pela frente a nossa jornada para findar este ano, iniciar um novo ano na presença de Hashem, pela graça bendita do nosso Pai Celestial, ok? Hoje nós estamos a 302 dias do ano 5782 e, portanto, nós temos hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. E nós estamos dentro daquele grupo de ensinamentos com o título A Planta da Criação. E então vamos ver o que o nosso Rebbe fala conosco no dia de hoje, nesta live à tarde com a Torá. Então diz assim, o nosso Rebbe, ele inicia a nossa sabedoria de hoje falando da seguinte forma: não acredito em filosofia, acredito em ideias que modificam as pessoas. O Rebbe iniciou uma campanha para fazer o povo judeu retornar às práticas judaicas tradicionais. Lembram quando nós mencionamos aqui que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração, ele pegou a liderança, né? A liderança do Chabad, a liderança do povo judeu no planeta, e pegou numa época muito conturbada, após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, onde realmente as grandes feridas do povo judeu ainda estavam abertas. Pouco tempo, 14 de maio de 1948,
O Estado de Israel foi reconhecido pela ONU, né, inclusive, né, Oswaldo Aranha, o brasileiro que presidiu aquela sessão da ONU, e em 14 de maio de 1948 foi, né, restituído ao povo judeu o Estado de Israel, né, a terra prometida. E nessa sequência, já imediatamente, o povo judeu, que já estava muito ferido pós-guerra, pós-holocausto, também continuou sofrendo duras guerras dos seus vizinhos ali no Oriente Médio. Momentos muito trágicos, difíceis, em que realmente a morte e o extermínio estava estampado, né, em todas as propagandas antissemitas, em todas as propagandas contra a nova nação, né, como foi chamado na época, a nova nação de Israel. Mas Deus operou maravilhas nesses dias e fez com que coisas estupendas, sobrenaturais, maravilhosas acontecessem, enquanto que milhares e milhares de exércitos, né, exércitos inimigos compostos por milhares e milhares de soldados contra algumas centenas de judeus, sem explicação alguma, foram derrotados e o povo judeu saiu vencedor destas terríveis batalhas. Então, realmente, através da ação divina, muitas coisas aconteceram e como é dito, né? Veja o que Israel não tem em questão de território, a própria questão da fertilidade da terra, etc. e tal, o pequeno espaço territorial, geográfico. Veja que Israel não tem e veja o que eles são. Israel hoje é uma nação respeitada e temida. O exército de Israel hoje é um dos exércitos mais poderosos da face da terra. A sua política, ela tem sido uma política forte, né? O progresso, o desenvolvimento em todos os níveis de uma nação, em curto espaço de tempo, realmente, com 60 anos, quando completou lá atrás, com 60 anos, né, 2008, por exemplo, quando completou 60 anos da nova existência, o Estado de Israel já era realmente uma grande potência em desenvolvimento em todos os seus níveis, né? Inclusive a grande profecia de fazer o deserto florescer e frutificar, já, né, 2008, o Estado de Israel já estava, né, realmente exportando para vários países do planeta flores e frutos que estavam nascendo no deserto de Negev. E por aí afora vai, né? O desenvolvimento educacional, a educação judaica é uma das melhores em níveis universitários do mundo. O desenvolvimento tecnológico, científico, medicinal e por aí afora vai. Bom, é só você pegar aí a relação dos prêmios Nobel que tem aí ano a ano e as suas diversas sessões, e você vai ver aí que praticamente, vamos dizer, né, para sermos otimistas, né, 90% são judeus que ganharam o prêmio Nobel. Continuando aqui, né, a sabedoria do nosso Rebbe. Então, o Rebbe disse, não acredito em filosofia, o que eu acredito são ideias que modificam as pessoas, né? E realmente, se você for analisar aí, né, com raras exceções, né, filosofia por aí afora vai, na realidade virou mercado de peixe, virou militância política e daquelas mais baixas e perversas, né, onde as manifestações são pobres e podres em todos os níveis, né?
Então, o nosso Rebbe diz que não acredita em filosofia, mas acredita em ideias que modificam as pessoas para melhor. Esta é a verdadeira, entre aspas, filosofia. Então, uma boa filosofia é essa, que traz boas ideias para modificar as pessoas para algo melhor e superior, né? E não essa questão tão baixa, pobre, podre de manifestação de, entre aspas, de filósofos que tem por aí que afronta a inteligência humana. Ponto. Não vamos perder tempo com isso. Então, dentro dessa ideia, dentro desse aspecto, né, o Rebbe fala sobre ideias que modificam as pessoas, é nisso que ele acreditou, e foi nisso que ele se colocou em fazer. Então, o Rebbe iniciou uma campanha para fazer o povo judeu retornar às práticas judaicas tradicionais, o pós-Segunda Guerra e o pós-Holocausto, né? Infelizmente, uma grande parte dos judeus deixaram de ser religiosos ou praticar as tradições judaicas. Então a campanha inteira estava voltada a levar as pessoas a fazer as coisas, tais como acender as luzes na sexta-feira à tarde, que são as luzes de Shabat, antes do pôr do sol, colocar algumas moedas numa caixa de donativos, né, a caixinha de Tzedakah. Pega para mim aí, Edna, fazendo favor, a caixinha de Tzedakah. Isto, né? Então, normalmente, né, em várias casas por aí, né, dentro do mundo judaico e dentro do mundo Benei Noach, existem essas caixinhas, né, de Tzedakah, de donativos, né? Então, aqui tem, né, o famoso cofrinho, a porta de entrada. Então, o Rebbe começou a incentivar que, né, diariamente as pessoas colocassem uma moedinha, né, no caso específico lá $1, né, e no caso nosso aqui, a nossa moeda corrente é o real, quer dizer, R$1, né, no mínimo R$1, uma moeda de R$1, colocar na caixa de donativo exatamente para donativos, né, para ajudar pessoas nesse sentido aí que precisam aí, ou causas nobres dentro desse aspecto aí. Então, por o tefilim, especificamente para os judeus, né, o tefilim, todas as manhãs, né, o manto de oração, o talit, né, usar o tzitzit, que são as franjas, né, que ficam nos 4 cantos da roupa e etc e tal. Então o Rebbe começou uma campanha nesse sentido para restaurar a vida prática, tradicional da vida religiosa judaica. Então o Rebbe enfatizou repetidas vezes: não entrem em debates, não se percam na filosofia, simplesmente levem as pessoas a agir e falem sobre isso mais tarde. Então, levem as pessoas a agir, a praticar, né? Depois, lá na frente, discute filosofia, se for necessário, se for pertinente, se for para ajudar em alguma coisa, né? Porque se não for para ajudar nada, é melhor pula esse parágrafo, vai para o próximo parágrafo, ponto. É melhor assim, ok? Então, muitos criticaram a campanha por essa ênfase na ação, né? As pessoas precisam entender o que estão fazendo, caso contrário, trata-se de um ritual vazio. As pessoas argumentavam a ação do Rebbe, né? Então, o que o Rebbe fez? O Rebbe, então, respondeu dizendo: as pessoas não são transformadas por argumentos, nem pela filosofia. As pessoas são transformadas pela ação. Introduza um novo hábito em sua vida e sua visão de mundo mudará completamente. Primeiro, faça. Depois, aprenda sobre o que está fazendo. Foi essa resposta que o povo judeu deu um pouco antes da outorga da Torá no Monte Sinai, em Shavuot. Quando Deus ofereceu a Torá às 70 nações, elas recusaram, né? Então, quando ele ofereceu segundo os nossos mestres, segundo os nossos sábios,
pela Torá oral, pela Mishnah, pelo Talmud, pelos ensinamentos dos nossos mestres. Então, as nações que eram apresentadas à Torá perguntavam a Hashem, o que tem nessa Torá? E Deus dizia, por exemplo, para uma determinada nação, está escrito lá, não farás imagem de escultura, não farás idolatria. E então aquela nação respondia, mas como não fazer idolatria? Nós vivemos da idolatria, né? Nós não temos como aceitar a Torá. Outra nação perguntava também, né, o que tinha. E Deus respondia, ali está escrito, não matarás, não assassinarás. E aquela nação dizia, mas como que nós vamos fazer isso? Nós vivemos de assassinato, nós matamos as pessoas porque nós gostamos. Então nós não aceitamos a Torá. Outra nação perguntava, o que está escrito aí? Está escrito para respeitar o matrimônio, não adulterarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo. E aí então a nação respondia, como que não? Como assim que não? Nós vivemos disso daí, né? Nós não respeitamos matrimônio, família, nada, né? Prostituição, sexo desvairado, promíscuo, adultério, é isso daí que nós vivemos, nós não podemos aceitar isso daí não, isso não é para nós, não é verdade? Então, vejam bem que quando Deus ofereceu a Torá ao povo judeu, o povo israelita disse, faremos e ouviremos, que significa nós vamos obedecer e em seguida nós vamos estudar para compreender realmente o que nós estamos fazendo. Então é exatamente essa enfática em que o povo judeu respondeu para Hashem. E dentro disso daqui que o Rebbe estava restituindo realmente estas práticas religiosas, né, no seu tempo, nos seus dias, para que realmente as pessoas pudessem retornar à Torá, né? Então, nesse sentido aí, primeiro faça e depois aprenda sobre o que está fazendo, né? Ok? Então, né, o Roberto de Freitas, né, de Brasília, está perguntando, não matarás? Para os ismaelitas? Não entendi a pergunta, Roberto, se puder esclarecer. Dentro desse aspecto aí dos mandamentos, né, os nossos sábios comentam que a tradução normal, que ficou aí normal, né, não matarás, na realidade, no âmago da palavra é não assassinarás, né, que se refere sobre a questão do homicídio premeditado, né, matar alguém sem motivo, sem razão, né, e segundo, né, resumindo a história, né, os nossos sábios falam que não matarás não é a tradução correta. Por quê? Porque ao defender a sua própria vida, a sua família ou de outrem, às vezes pode resultar realmente matar alguém. Então, a pessoa ela estará dentro daquele aspecto em que nós vemos aí através da própria Torá, sobre as cidades, né, para os homicidas, que tem os homicidas, os culposos, aqueles que mataram alguém, não por uma decisão própria no sentido premeditado, né? Então é nesse sentido aí, né? Então, a palavra correta, né, a tradução correta, segundo os nossos sábios, é não assassinarás, ok? Vamos lá. Roberto de Freitas, Romanos, o que os romanos têm que ver com isso? Nesse aspecto aí, ismaelitas, romanos, etc. e tal, né? Também a questão do mandamento é isso que nós acabamos de falar, ok, Roberto? Então, dentro desse aspecto, o que o Rebbe vem mostrar para nós é que a obediência ela está em primeiro lugar. E através dos estudos é que nós vamos compreendendo no nosso dia a dia realmente a nossa ação. Por isso que o judaísmo, né, eles são
eles são de fato, né, a expressão, né, que os sábios trazem, né, que o judaísmo é ação. Então é uma ação, né, fazer, e em seguida estudar para compreendermos o porquê que nós estamos fazendo isso daí, né? Ok. Os ismaelitas, eles são da descendência de Ismael, né? O filho que Abraão teve com Agar, a escrava Agar, Ismael. E os romanos, eles vêm da descendência de Esav, né? Edom, né? Vem da descendência de Edom, ok? Então, junto conosco está aí o o Roberto de Freitas, né? Do Distrito Federal. Quem mais está aí? A Lídice Okamoto, né? Que também está aí conosco, né? Se não me engano, acho que a Lídice é de São Paulo, se eu não me engano, né? É isso mesmo, Lídice? A Sarah Bauer, lá do Rio de Janeiro, né? Quem mais está aqui? O Luiz Ribeiro, onde está a Itaquera, Grande São Paulo, né? O Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro escreveu alguma coisa aqui que eu não vi. A Donária Carmo, né? E o seu marido José Luiz, lá de Lisboa, Portugal. Shalom, shalom. O José Hélio Tavares, lá de Silveiras. Baruch Hashem. Quem mais está aí conosco? Deixa eu ver aqui. Quem que é de Manaus? Vamos ver lá. A Lídice Okamoto, Baruch Hashem, é de Manaus, né? A Lídice e a sua família são de Manaus. Baruch Hashem, Lídice. Shalom, shalom a ti e família, né? A Maria Luísa Freitas, tá aí, Palmas, Tocantins. Essa é a Malu de Palmas, Tocantins, né? Temos a Malu do Distrito Federal também, Baruch Hashem. Quem mais está aí? Dá um eu aí, que nem a Maria Luísa Freitas fez aí, ó, para a gente poder ver aí aqueles que estão conosco em A Tarde com a Torá, ok? Hoje nós estamos no nosso segundo dia da semana, o segundo dia do Shabat, e então nós estamos na nossa segunda leitura das duas porções da semana, né? A 42ª Matot e a 43ª Massé. Ainda nós estamos dentro da Parashá Matot, então a nossa segunda leitura de hoje, ela está no capítulo 31 de Bamidbar, Números, a partir do versículo 13, nós vamos até o versículo 54 da nossa leitura de hoje. E depois, né, vamos ver aí alguns comentários que nós temos aí diante para a nossa ação aí, ok? Então, nós vimos aí realmente a questão da guerra contra Midian. Então, quando eles estavam indo para guerrear contra Midian, no meio do caminho, eles encontram aí Bilã no meio do caminho, e Bilã se coloca aí entre o exército de Israel e o povo de Midian, né? Alegando que aqueles 12 mil não teriam condições para que pudessem vencer o exército de Midian. Os midianitas, que eram, além de numerosos, eram muito fortes, né? E Bilã estava saindo de Midian para ir a Moabe para poder receber o seu prêmio, né? Porque o seu plano deu certo, né? Moabe, ele chamou, né? Eles entregaram, né, as suas filhas, os midianitas também entregaram suas filhas para fazer pecar contra Deus os homens de Israel, e veio então o pecado de Peor, a idolatria do desnudamento, né? E nesse sentido aí, houve uma praga, morreram 24 mil por causa da praga. Então, como deu certo, Bilã estava querendo ir receber a sua recompensa, mas aí dá de cara com o exército de Israel.
E aí então, né, a Torá escrita traz para nós assim de forma bem simples, né, no capítulo 31, que nós estamos aqui, na nossa segunda aliá a partir do verso 13, mas na aliá de ontem nós vimos aí, onde nos fala, o verso 8, né, que o exército de Israel matou os reis midianitas, que caíram sobre os seus corpos de seu próprio povo. Os 5 reis eram Evi, Requem, Tsur, Hur e Revá. E eles mataram Bilã, o filho de Beor, pela espada, né? Então, a Mishnah, ela traz para nós como que Bilã e os 5 reis morreram, né? Então, os nossos sábios, eles colocam diante de nós, né, exatamente o aspecto, né, em que esse encontro aconteceu, que está dentro da Torá oral, mais a Mishnah, para que pudessem realmente, como que foi o embate aí entre Bilã e os 5 reis, né? A partir do momento em que Bilã viu que realmente estava em perigo, porque ele viu que o pequeno exército de Israel, os 12.000 homens, não aparentavam nenhum medo, nenhum pavor, mas aparentava determinação para pôr em execução a guerra contra os midianitas. Então, a partir desse momento, ele percebeu que estava em perigo, né? Então, nesse sentido aí, então ele procurou fugir. Então, né, os nossos sábios, eles trazem essa história, né, dentro da Torá oral, dentro da Mishnah. Então, eles nos falam da seguinte forma, né? Então, antes que qualquer soldado tentasse pegar Bilã, então, ele com seus poderes, né, os poderes de Tumá, que transportando-se pelo ar, alto demais para que uma flecha pudesse atingi-lo. Então Bilã saiu voando. Ele fez as invocações das suas magias, da sua Tumá, e aí então ele voou e ficou fora do alcance das flechas do povo de Israel. Quando ele percebeu também que os 5 reis estavam correndo perigo de morte, né, perigo de vida, então ele também rapidamente ensinou os 5 reis a fazer a mesma invocação de Tumá, dos seus artifícios e poderes mágicos. Então, dessa forma também os 5 reis começaram a voar, fugindo do alcance das flechas, né, dos israelitas. Então, quando Pinhas, que estava junto com o exército, percebeu isso, então o que aconteceu? Pinhas, então ele falou, né? Alguém aí tem como fazer a mesma coisa? Ir atrás deles? Voe, né? Então vai atrás dele, vai apanhá-los. Então um soldado da tribo de Dan, de nome Tselaiá, então ele elevou-se voando e apanhou Bilã. Então logo Bilã percebeu que estava sendo perseguido, então ele muda de direção e ele acelera, né? E vai então se esconder entre as nuvens e desaparece das vistas de Tselaiá, né? Esse soldado da tribo de Dan. Então Pinhas resolveu então fazer essa perseguição. Então ele realmente pega o tzitzit e ele começa a voar e procura Bilã e localiza Bilã. E quando ele localiza Bilã, então Pinhas ele aponta os tzitzit na direção de Bilã e assim Bilã perde os seus poderes mágicos e cai. Da mesma forma que ele cai então pelas santidades do tzitzit, era maior que os poderes mágicos de Bilã, então Bilã perde os seus poderes mágicos, ele cai e ele é devidamente aprisionado pelos soldados, certo? E também quando Bilã aponta os seus tzitzit em direção aos 5 reis que estavam voando,
eles também perdem a eficácia dos poderes mágicos e eles também caem, são devidamente aprisionados e mortos pelo exército de Israel, ok? Então, dessa forma aí, Pinhas trouxe para baixo tanto Bilã como também os 5 reis de Midian, e eles foram levados então ao Sanhedrim, ao tribunal, né? Os 5 reis foram mortos pelos soldados judeus, porque eram os 5 reis que estavam com seus exércitos, no comando dos seus exércitos. Era a batalha ali, e eles foram mortos à espada justamente na batalha. Pinhas, por sua vez, ele foi levado à presença de Moshe no Beit Din, a casa dos juízes, e ali então ele foi condenado à morte, né? E ao ser condenado à morte, o corpo de Bilã não foi enterrado. Segundo os nossos sábios, dizem que o corpo dele apodreceu e ele transformou-se em serpentes venenosas. E assim Deus o puniu mesmo após a morte por suas más ações. Então Pinhas, ele trouxe para baixo tanto Bilã como os 5 reis. Os judeus mataram os homens midianitas, fizeram prisioneiras as mulheres e as crianças, e nenhum único judeu pereceu na guerra, não houve nenhuma baixa do exército israelita. Então era verdadeiramente um milagre, pois o inimigo era mais numeroso e mais forte do que os 12.000 do povo judeu. E Deus tinha protegido cada soldado judeu, porque cada um deles era um tzadik, era um justo. Então, esta foi a forma, né, como Bilã e os 5 reis midianitas foram mortos, né? Não adiantou nada os poderes mágicos de Bilã, porque ele acabou tombando diante das santidades do tzitzit e perdeu a eficácia, né? Ao ser morto pelo Beit Din, a casa dos juízes, recebeu a sentença, foi morto à espada, não houve tempo de enterrar o seu corpo, porque o seu corpo ficou, como diz, apodreceu e transformou-se em serpentes venenosas. Dessa forma foi punido mesmo após a sua morte, ok? Então, nesse sentido aí, é que nós temos a morte de Bilã. Então, o grande inimigo e perverso inimigo do povo judeu cai por terra nesse sentido aí, ok? Então, a nossa segunda leitura aqui, tem alguns comentários aqui. A Leocádia Pereira, né? Fez um comentário aqui, mas... Ok. Ela está pedindo, né, preces em favor, né, do Nilson e Nelson Pereira de Melo e também pela mãe Heloína, né? Então a família do Nilson e Nelson, né, a pedido da Leocádia Pereira, e bem como também da mãe Heloína, né, sejam as nossas preces em favor deles, que o Eterno dê graça, proteção, saúde e vigor para eles aí, ok? O Roberto de Freitas também tem o nome, né, completo de seu pai e o nome de sua mãe completo, né? Acho que está falando para a Leocádia, né? A orientação rabínica que nós temos aí do nosso Rav Yaakov Geranstad, né? Para nós, Benei Noach, para fazermos as nossas preces, né? É importante o primeiro nome da pessoa e o primeiro nome do pai da pessoa, né? Porque os Benei Noach é contado pelo nome do pai. Então, né,
todo pedido de prece é em favor de alguém, sempre o primeiro nome da pessoa e o primeiro nome do pai da pessoa, ok? Acho que era isso daí que estavam querendo esclarecimento, né? Ok, então, vamos em frente na nossa leitura. Capítulo 31, verso 13, a nossa segunda leitura, que vai até o verso 54. Então, vamos para a nossa mitzvah, dessa forma aqui, em que fala: quando eles escutaram que alguns jovens foram para fora do acampamento para pegar alguns despojos, Moshe, Elazar, o sacerdote e todos os líderes da comunidade saíram para encontrá-los fora do acampamento e colocaram fim a isto. Moshe ficou zangado com os oficiais do exército, tanto com os oficiais sobre milhares de homens, quanto com os oficiais sobre centenas de homens que retornaram da campanha de guerra. Moshe disse a eles: vocês deixaram todas as mulheres viverem? Foram elas quem seguiram as palavras de Bilã contra os filhos de Israel para atrair Deus no incidente de Peor, resultando na praga dentro da congregação de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres capazes de conhecer um homem, quero dizer, todas que poderiam deitar com um varão, mas mantenham vivas todas as meninas jovens que nunca experimentaram deitar com um homem, né? A partir do versículo 19, nós temos aí a questão da purificação, da purgação e da imersão após a guerra, né? Só uma questão de orientação aí, amados, né? Na sequência da live, né? Eu estarei vendo os detalhes aí dos comentários, bem como também respondendo e também acrescentando, né, na lista de preces, né, aqueles pedidos que forem feitos aí, ok? Então, a partir do versículo 19, diz: vocês ficarão fora do acampamento durante 7 dias. Quem matou uma pessoa ou tocou em um cadáver deverá se purificar com a água de aspersão da vaca vermelha no 3º e no 7º dia. Seus prisioneiros precisarão de purificação quando entrarem no pacto. Todas as roupas, artigos de couro, produtos de cabra e artigos de madeira deverão ser purificados com a água de aspersão. Elazar, o sacerdote, disse aos soldados que retornaram da batalha: esta purificação, através da água de aspersão que foi estabelecida, é a lei suprarracional da Torá, que Deus ordenou a Moshe, que é exatamente aquela questão das cinzas da vaca vermelha, né, que é dissolvida em água, e a aspersão para aqueles que estão ritualmente impuros seriam purificados pela aspersão da água com as cinzas da vaca vermelha, que é uma lei suprarracional, que é uma mitzvah chamada de Hok. Não tem uma explicação que a mentalidade humana possa entender, simplesmente Deus disse, faça, e a bênção está garantida. Verso 22. No entanto, além da purificação ritual dos utensílios com a água de aspersão, Moshe também nos ensinou que eles também deviam ser purgados do sabor de comida não kasher, da seguinte maneira: o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, o que for usado no fogo deve ser passado pelo fogo por vocês e então estará purificado. Eles devem, no entanto, também ser purificados com água de aspersão, alternativamente com água do mikveh. Quaisquer os utensílios que não forem usados com fogo, mas sim com alimentos frios, vocês passarão pela água do mikveh diretamente, uma vez que eles não precisam ser purgados. Vocês lavarão suas vestes no 7º dia, e elas tornar-se-ão ritualmente puras depois disso. Poderão entrar no acampamento. Então, essa parte aqui, né, até o verso 24, são as orientações sobre aqueles que participaram da guerra para poderem fazer a devida purificação, porque estavam ritualmente impuros, não poderiam entrar
no interior do acampamento, portanto ficaram fora do acampamento, muito menos ainda poderiam se aproximar do Mishkan, o tabernáculo no deserto, devido à impureza ritual, porque tiveram contato com mortos, né? Ou mataram alguém na guerra, ou tocaram algum corpo de alguém morto, ok? Então, por isso, tornaram-se ritualmente impuros, e por isso precisavam ter a aspersão da água com as cinzas da vaca vermelha no terceiro e sétimo dia, para depois serem reintroduzidos no acampamento e poderem se aproximar do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Os utensílios, né, que são exatamente aquilo que foi o espólio, né, da guerra, né? Então, dessa forma aí, então precisava passar também por purificação, ritualmente tornarem-se puros, né, porque foi usado por idólatras e também por alimentação não kasher. Então, toda essa orientação dentro desse aspecto aqui. Uma lição espiritual para nós, no sentido de que, a partir do momento que nós abraçamos a fé monoteísta, nós precisamos nos purgar de tudo aquilo que pode nos deixar ritualmente impuros diante de Hashem, né? Então, por isso, dentro das nossas casas, não pode ter nenhum tipo de objeto ou algo que seja de idolatria ou que faça lembrar da idolatria. Então, nós precisamos, entre aspas, né, purificar os nossos lares e as nossas famílias, né? Então, fazendo um resumo simples para entendermos isso daí. Isso daí também vai dentro do próprio aspecto nosso da palavra, né? A palavra nossa, ela precisa ser muito purificada no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, né, justamente com essa nossa transição da nossa vida anterior para o monoteísmo com fundamento judaico, muitas vezes, né, trazemos certas cargas, né, da nossa vida anterior, mesmo no campo espiritual, que não tinha muita vigilância, né? Não era muito levado a sério, vamos assim dizer, com profundidade de conhecimento e na palavra, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com palavras. Palavras são muito perigosas, ok? Então, isso é uma ação contínua, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, a redenção final. Essa vigilância precisa ser contínua. A partir do versículo 25, nós temos aí sobre a divisão dos espólios da guerra. Deus falou a Moshe dizendo: calcule o despojo total do povo e animais capturados. Você fará isso juntamente com Elazar, o sacerdote, o Kohen Gadol, e os líderes paternais tribais da comunidade. Divida os despojos igualmente entre os soldados que foram para a guerra e o restante da congregação inteira. Ou seja, dividir os espólios com aqueles que foram à guerra, uma grande porcentagem vai para eles, uma outra porcentagem vai para aqueles que ficaram no acampamento. Ou seja, todos participam. Você tomará um tributo para Deus dos soldados que foram para a guerra, das pessoas do gado, jumentos e ovelhas, pegue um dentre cada 500, pegue isto da metade dos despojos e dê a Elazar, o sacerdote, como um presente para Deus. Da metade do que pertence aos filhos de Israel, tire 1/50 das pessoas, gado, burros e ovelhas, e dê todos os animais, e dê aos levitas, os guardiões do tabernáculo de Deus. Moshe e Elazar, o sacerdote, fizeram como Deus ordenou a Moshe. Os despojos totais, adicionado ao espólio que o exército tomou como espólio dos objetos inanimados que não eram tributáveis, foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 burros e pessoas. O número total de mulheres que não havia deitado com o homem foi de 32.000 mulheres. Assim,
esses eram os tributos da metade recebida por aqueles que foram para a guerra. O número de ovelhas era 337.500. Assim, o tributo para Deus das ovelhas era de 675. 36.000 cabeças de gado, dentre os quais o tributo para Deus era de 72. 30.500 burros, dentre os quais o tributo para Deus era de 61. 16.000 pessoas, dentre as quais o tributo para Deus era de 32 pessoas. Moshe deu o tributo que era um presente para Deus a Elazar, o sacerdote, conforme Deus ordenou a Moshe. O seguinte foi o cálculo da metade destinada aos filhos de Israel, que Moshe dividiu dos homens que foram para o exército. A metade pertencente à comunidade consistia de 377.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 31.500 burros e 16.000 pessoas. Moshe pegou 1/50 da metade pertencente aos filhos de Israel das pessoas e dos animais e deu aos levitas, os guardiões do tabernáculo de Deus, conforme Deus ordenou a Moshe. Aqui, a partir do versículo 48 do capítulo 31, nós temos a oferenda dos oficiais. Então, do versículo 48 ao 54, nós temos aí, então, a oferenda dos oficiais, e aí nós estaremos encerrando a nossa segunda aliá. Os oficiais designados sobre os milhares de homens do exército, os comandantes das unidades de milhares de homens e os comandantes das unidades de centenas de homens, se aproximaram de Moshe. Eles disseram a Moshe: seus servos contaram os soldados que estavam sob nós, e nenhum homem está faltando entre nós. Assim nós trouxemos uma oferenda a Deus, todos os objetos de ouro que as pessoas encontraram, tornozeleiras, pulseiras, anéis, brincos e ornamentos para o corpo, para expiar por nossas almas diante de Deus, pelos pensamentos sobre as mulheres midianitas. Moshe e Elazar, o sacerdote, pegaram todos os artigos de ouro deles. O total dos presentes de ouro que eles dedicaram a Deus foi de 16.750 shekelas, doados pelos oficiais sobre milhares de homens e pelos oficiais sobre centenas de homens. Os soldados pegaram o espólio que encontraram para si mesmos. Moshe e Elazar, o sacerdote, pegaram o ouro dos oficiais sobre milhares de homens e dos oficiais sobre centenas de homens, e trouxeram isso para a tenda da reunião, como uma recordação para os filhos de Israel diante de Deus, né? Então aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. Nessa parte final aqui, quando os oficiais, eles falam para Moshe e Elazar, o sacerdote, que fizeram a contagem dos soldados e nenhum homem está faltando entre nós. Os nossos sábios, eles comentam essa passagem nos dizendo da seguinte forma: embora o povo judeu, né, tenha ganhado inúmeras vitórias em outras guerras, das quais eles participaram, ele sempre sofreu casualidades. Na guerra contra Midian, essas casualidades que falam aqui são baixas, né? Houve algumas baixas, houve algumas casualidades, ou seja, alguns soldados morreram. Na guerra contra Midian, nessa guerra específica, no entanto, todos os soldados judeus retornaram em segurança e os oficiais declararam surpresos para Moshe e Elazar, o sacerdote, que nenhum homem está faltando entre nós. Sobre a vitória da guerra física contra Midian, nós podemos então aprender uma lição sobre a contínua guerra espiritual contra Midian.
erradicar conflitos e trazer amor e união entre os judeus, né, que é o foco específico aqui. Quando uma pessoa embarca em tal guerra, ela é assegurada de que retornará inteira de corpo, alma e até mesmo financeiramente, e então ela declarará: nenhum homem está faltando entre nós. Certamente, com isto em mente, ela realizará sua missão com alegria e satisfação, sabendo que, com a dedicação apropriada, o sucesso lhe é garantido. Então, a grande lição que os nossos sábios trazem para nós aqui, nesta expressão do versículo 49, quando os oficiais falaram a Moshe e a Elazar, o sacerdote, que fizeram a contagem e nenhum homem está faltando entre nós, né? Então aqui ela traz algumas lições muito importantes, não somente para o povo judeu, mas para a raça humana e principalmente à medida que os não-judeus vão abraçando a fé monoteísta, e isso precisa fazer parte inerente do povo Benei Noach, que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico. Não podemos esquecer que, de fato, nós estamos numa guerra contínua espiritual contra Midian. Qual é essa guerra constante contra Midian? Ou que Midian está constantemente em guerra contra o povo judeu? E automaticamente todo aquele que ama o povo judeu, que ama Jerusalém. A guerra de Midian é a guerra do ódio gratuito, o ódio infundado, sem motivação, sem provas de que o povo judeu é uma ameaça para a existência desta ou daquela nação. Então, a guerra contínua espiritual contra Midian é exatamente uma guerra contínua contra o ódio infundado. Ou seja, você pode observar que determinadas pessoas, elas têm um ódio contra uma outra pessoa, um exemplo dando aqui, uma pessoa, você, no seu convívio, praticamente acreditamos que se não todos, mas uma boa parte, já experimentaram ou já testemunharam essa realidade, né? Repentinamente, você observa uma pessoa, sem mais, sem menos, ela se levanta com ódio contra uma outra pessoa e você fica boquiaberto e fala: meu Deus do céu, o que é isso? Como que pode essa pessoa repentinamente, assim, manifestar um ódio tão perverso contra uma outra pessoa sem motivo nenhum, né? Então, é exatamente essa guerra constante que nós temos, né? É uma guerra espiritual contra Midian. Ou seja, aqueles que odeiam de forma gratuita o povo judeu, Jerusalém, e automaticamente odeia o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, aquele que é o único Deus e o único Salvador, que a Torá traz para nós, esse Deus que nós estamos vivendo. Esta fé monoteísta com fundamento judaico que temos abraçado no nosso dia a dia. Então, essa guerra espiritual contra Midian, ela é uma realidade e ela está presente nos 4 ventos do nosso planeta, de leste a oeste, norte e sul. Então, é uma prudência que nós precisamos ter no nosso dia a dia. É uma realidade, né? Outra coisa que nós podemos aprender aqui, nessa expressão, nenhum homem está faltando entre nós, é a questão da unidade para um propósito. Ou seja, nós precisamos estar juntos e unidos no propósito do monoteísmo,
com fundamento judaico, tendo na nossa liderança rabinos que estão trazendo para nós os fundamentos do monoteísmo dentro do judaísmo. Então, esta unidade, esta união para um propósito comum é exatamente qual? A nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus. Então, nós precisamos ter unidade neste propósito. Então, por isso, nós precisamos estar juntos, unidos, e não separados, né? Porque separados realmente faz com que o exército se torne fraco. O exército dividido, ele fica fraco. E os inimigos, né, ficam mais fortes e têm condições melhores de poder realmente nos vencer. Então, por isso, os que já estão na jornada monoteísta, já estão vivendo a fé monoteísta com fundamento judaico, e que temos aí, né, a liderança do nosso rabino, Yaakov Geranstad. Então, a união, a unidade é fundamental para seguirmos em frente, ok? Outro aspecto que nós podemos entender aqui nessa expressão, né? Nenhum homem está faltando entre nós, é o resultado da guerra, onde voltam vitoriosos, voltam com o espólio, né? Da batalha, né? Com ouro, prata, bronze e por aí afora vai, etc. e tal. Então, esse resultado da batalha significa que, de antemão, Deus já está mostrando para nós que, se nós mantivermos firme a unidade e o propósito dessa unidade, para alcançar realmente o alvo supremo da nossa missão, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus, então ele nos garante todas as vitórias e todas as recompensas de ordem espiritual, física, financeira, material. Ou seja, em todos os níveis da nossa vida, Deus já nos garante antecipadamente realmente todo o sucesso. Então essa é uma grande lição, são grandes lições, melhor dizendo, que nós podemos aprender aqui dentro desse aspecto da batalha, né? Dentro da batalha contra Midian, ok? Nós vimos aí que esse retorno do exército, né? Então as leis dos despojos, aqui Moshe e Elazar, o sacerdote, orientam realmente o exército, como que eles precisam se purificar, como que precisam purificar os espólios, né? Os despojos da guerra, para poder entrar no acampamento e passar a fazer parte da vida cotidiana, tanto da própria família do soldado, como também da própria família, o povo israelita. Então, através destas leis dos despojos, as purificações, etc. e tal, então, tanto os 12 mil soldados, como também todos os espólios da guerra, poderão, através da purificação, fazerem parte realmente da vida judaica do acampamento. Uma coisa que nós podemos aqui dar uma abertura dentro dessa questão dos espólios, aquelas pessoas não judias que vieram, né, para o povo ali, né? Então vejam bem que eles só poderiam fazer parte, né, realmente do povo a partir do momento da sua purificação e automaticamente a partir do momento que elas voluntariamente decidem também viver a fé dos judeus, né? Então, nesse aspecto aqui, mostra realmente que as portas para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, elas sempre tiveram abertas para os não-judeus, para as nações. Por isso que nós vimos nas porções anteriores, aquela questão na paraxá anterior,
aquela questão dos 70 touros em Sucote, né? Que eram oferecidos, né? Nos 7 dias de Sucote, começando no primeiro dia com 13 touros e no 7º dia encerrando com 7 touros. No total, 70 touros, simbolizando as 70 nações. Então, o sacrifício dos 70 touros, na realidade, era uma forma que Deus estava agindo através do povo judeu para proteger as nações. Por isso que as nações não foram dizimadas, né? Então aqui também nós vemos essa questão, nesta realidade, né? Então aqueles que se aproximam do povo judeu, as portas estão abertas para viver o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico. Por isso que hoje nós estamos aqui, não judeus, Benei Noach, né, vivendo o monoteísmo com fundamento judaico, sob a liderança do nosso rabino Yaakov Gernstarder. Então, nós aqui sempre observamos na leitura aqui sobre Moshe e Elazar, o sacerdote. Então, a gente quer comentar um pouco sobre Elazar, né? Que também é uma figura que nós sabemos pouco sobre ele. Então vamos ver o que os nossos sábios trazem para nós, né? Os comentários feitos por os nossos sábios sobre realmente Elazar, ou em outras traduções está escrito Eleazar, mas normalmente fala-se Elazar, né? Então, primeiramente, Elazar, seu pai era Arão, o primeiro Kohen Gadol do povo judeu. Quem era o filho de Elazar? O filho de Elazar era exatamente Pinhas, né? Que vimos aí a paraxá anterior com o nome de Pinhas, né? Elazar, o sumo sacerdote, né? Os nossos sábios trazem para nós realmente a questão de Elazar, é mencionado muitas vezes na Torá, foi o terceiro filho de Arão e Elisheva, né? A mãe de Pinhas. Elazar casou-se com a filha de Putiel, né? Segundo o Talmud, entende que é uma descendente de Itro, o sogro de Moshe. Ao lado dos seus 3 irmãos, ele foi ungido para o serviço divino, e após o infeliz falecimento de seus irmãos mais velhos, né, o Nadav e Avihu, ele começou então a desempenhar um papel maior na liderança da comunidade judaica, especialmente dentro da tribo de Levi. Uma pausinha apenas, amados. Gabi, vai atender o portão lá, que é o farmacêutico. Então, após o falecimento, né, dos seus 2 irmãos mais velhos, né, Nadav e Avihu, desculpa aí pela pausinha, ok? Então ele começou a desempenhar esse papel maior na liderança da comunidade judaica, e especialmente dentro da tribo de Levi. Ele era o príncipe acima de todos os príncipes dos levitas. Seu trabalho era designar os supervisores encarregados do santuário. Então Elazar, ele tinha um papel muito importante. Segundo o Talmud de Jerusalém, ele carregava pessoalmente o óleo para acender a menorá, o incenso e o óleo de unção, entre outras responsabilidades. Ele não era obrigado a carregar, né, os itens, mas ele podia ter entregue essa responsabilidade a outros. Mas, né, ele era muito humilde e perante Deus ele via como uma honra carregar esses objetos. Outras opiniões também argumentam que Elazar não poderia carregar tudo por si mesmo, a menos que fosse dotado de uma força sobre-humana. Mas sim, era seu trabalho delegar
tarefas, responsabilidades às outras pessoas. Ele também atuava como sumo sacerdote, assistente do seu pai Arão. Quando descreve a mitzvah da vaca vermelha, a Torá faz uma menção especial a Elazar. Como o sumo sacerdote assistente era importante no processo de preparar a vaca vermelha para as águas purificadoras, era Elazar que desempenhava um grande papel em prepará-la no deserto. Então, Elazar, ele tinha a incumbência de preparar realmente a água da purificação para a aspersão, né, para a purificação daqueles que estavam ritualmente impuros. Com o falecimento de Arão, seu pai, né, junto com seu irmão Moshe e o seu filho Elazar, ele subiu ao Monte Or, né, onde faleceu. Então Arão, junto com Moshe, o seu irmão, e o seu filho Elazar, ele subiu ao Monte Or, que foi o monte onde Arão veio a falecer, né? E como nós já vimos, né, a descrição pela Torá oral que os nossos sábios trazem, né, a Mishnah falou claro ali para nós, algumas porções atrás, a forma como Moshe faleceu pacificamente. E foi naquele momento que Arão, né, faleceu pacificamente, e Moshe desejou também o mesmo tipo de morte, né, pacificamente, tranquilo, sem problema algum, né? Então, pouco antes de Arão falecer, Moshe removeu as túnicas sacerdotais de Arão e os colocou no seu filho Elazar, filho de Arão, assim transmitindo o cargo de sumo sacerdote. Portanto, Arão pôde ver que realmente a sua função de Kohen Gadol estava sendo transmitida ao seu filho, né? Então, Arão teve o privilégio de poder ver que o seu substituto seria o seu próprio filho. Não foi o mesmo privilégio que Moshe teve, ok? Então, na época, Elazar tinha 70 anos de idade ou mais, segundo os nossos comentaristas. Em outras passagens, né, Elazar é mencionado como pai de Pinhas. Foi seu filho que, através de seu ato de auto-sacrifício, pôs fim a uma horrível praga que já tinha matado 24 mil israelitas, depois que os judeus tinham pecado com as filhas de Moabe, junto com as midianitas. Não muito tempo depois desse evento, o povo judeu foi ordenado a lutar contra os midianitas. Moshe esqueceu os detalhes das leis de purificação, dos utensílios que foram trazidos como espólio. Então foi Elazar quem ensinou as leis aos soldados. Segundo alguns comentaristas, ele fez isso com permissão de Moshe. E segundo outros comentaristas, ele foi punido por ensinar a lei na frente de seu mestre, Moshe, sem sua permissão, né? São duas linhas, dois pensamentos. Apenas um mês após o falecimento de Moshe, os judeus chegaram a Israel no comando de Yehoshua, Josué, quando chegou a hora de dividir a terra entre as várias tribos e famílias. Elazar, o Kohen Gadol, estava lá para assegurar que a terra era dividida segundo a vontade divina. Ele usava o peitoral contendo os Urim Vetumim, que repassava os desejos de Deus ao povo judeu. E quando chegou a hora de escrever o livro de Yehoshua, Josué, o primeiro livro dos profetas, foi Yehoshua quem escreveu a maior parte, e Elazar e seu filho Pinhas foram quem concluíram o livro de Yehoshua. O último versículo do livro de Yehoshua, Josué, nos diz que quando Eleazar ou Elazar faleceu, ele foi enterrado na coluna de seu filho Pinhas, o monte Efraim. Elazar era um líder grande, humilde do povo judeu, que atuou como o primeiro sumo sacerdote na Terra Santa, na Terra Prometida, e apoiou Moshe e Yehoshua durante os momentos mais críticos
da história do povo judeu no deserto, né? Então, esta né, a história de Elazar, o Kohen Gadol, né, que substituiu seu pai, Arão, e foi o primeiro Kohen Gadol na terra prometida. Foi aquele que estava nos momentos mais críticos junto com Moshe e Yehoshua. Foi ele que esteve assegurando, né, a divisão da terra prometida às tribos, às famílias, de forma correta e justa, pois ele trazia no seu peito o peitoral do Kohen Gadol, Urim Vetumim, onde através desse peitoral Deus transmitia a Elazar realmente o que deveria ser feito, como deveria dividir a terra prometida para cada tribo e família, e então Elazar assim o fazia e garantia realmente que a distribuição, a repartição da terra estava sendo feita de forma correta e justa, ok? Então, nós também tivemos aí, na nossa aliá de hoje, sobre a questão da divisão dos espólios. E dentro dos espólios, nós vimos aí aquilo que foi mencionado, Deus orientando Moshe e Elazar, né, a tirar o quinhão dos espólios para dividir com os soldados que foram à guerra, aqueles que ficaram no acampamento, a dividir para com a tribo de Levi, dividir para com Elazar o Kohen Gadol, e quando é dito, né, para a divisão a Elazar o Kohen Gadol, é mencionada a expressão um presente para Deus. Ou seja, o Kohen Gadol, ele era, né, a expressão viva de Deus na terra, no deserto. E depois no Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Então, toda a oferta, todo o dízimo levado, toda a tzedakah, oferta e dízimo levada ao Kohen Gadol, né? Então, nesse aspecto aí, era de fato um presente para Deus, para o Kohen Gadol. Para a tribo de Levi, quando eram levados a tzedakah, era levado como um presente para os guardiões do tabernáculo no deserto e do Beit Hamikdash em Jerusalém, o templo em Jerusalém. Então, nesse aspecto, nós vemos aí, né, trazendo para os nossos dias, que as nossas lideranças, né, sejam elas as nossas lideranças rabínicas, os seus projetos, sejam as nossas lideranças, os emissários, né, que têm a lideranças regionais, com os projetos regionais, junto com a comunidade local, regional e etc. e tal, né? Toda a tzedakah direcionada neste aspecto é um presente para Deus, é um presente para os guardiões, né, do tabernáculo, entre aspas, bem entendido, ok? Nós não temos hoje o sumo sacerdote, e nós não temos hoje o Beit Hamikdash, e portanto nós não temos aí, né, automaticamente a tribo de Levi, ok? Mas os projetos de Deus continuam presentes nos quatro ventos da terra. E os projetos precisam da tzedakah. Então, os nossos sábios, eles trazem para nós, nesse comentário sobre isso, eles trazem assim, o duplo impacto do poder conjunto de Terrilim, Salmos e tzedakah. Então, os nossos sábios dizem assim, uma antiga prática entre os judeus que sempre que precisamos cancelar um mau decreto ou impedir um infortúnio, pedimos e encorajamos a recitação de Terrilim, Salmos. Por
Por isso que os sábios falam, se nós tivermos a noção do poder de salmos, nós faríamos diligentemente, diariamente, as leituras de salmos. Por isso, amados, nós temos do primeiro dia da semana até o 7º dia da semana, depois do Shema, nós temos a bênção do dia, que é um salmo diário, para a bênção do dia. O primeiro dia do Shabat, o segundo dia do Shabat, sexto dia do Shabat e o sagrado dia do Shabat. Então, para cada dia da semana, depois do Shema, nós temos uma bênção específica de um salmo para aquele dia, para que maus decretos e infortúnios não nos visite naquele dia. A nossa família, o povo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o nosso povo Benei Noach, no Brasil e nos 4 ventos do nosso planeta. Então, estas bênçãos diárias que nós temos depois do Shema, então nós temos aí, só para podermos focar um pouco mais nessa questão da bênção diária. Então nós temos o nosso Sidur, temos aí a sequência diária das nossas preces diárias. Quem não tem o Sidur, né, é bom que adquire o Sidur, Benei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, certo? Para ter o seu Sidur e as suas preces diárias. Quando nós temos o Shema, segundo os nossos sábios, depois que nós recitamos o Shema, os nossos sábios dizem que é um momento oportuno, é um momento célere, é um momento de grande elevação espiritual, para que nós possamos derramar na presença de Hashem as nossas preces. Então, depois do Shema, nós temos imediatamente após o Shema as nossas preces voluntárias. Você faz a sua prece voluntária. Você abre o seu coração para Deus, depositando nele, lançando sobre ele as suas necessidades, ansiedades, e por aí afora vai. Nós temos também nesse momento onde nós podemos fazer as nossas preces, principalmente nesses dias que estamos vivendo, as nossas preces para este momento de pandemia mundial, onde nós temos aquela prece lá, por exemplo, do nosso Rabino Adim, que nós compartilhamos aí, e essa prece do Rabino Adim, ela está presente nos 4 cantos do mundo, certo? Então é um momento propício para fazermos a recitação dessa prece, ou mesmo dentro da nossa prece espontânea, nós podemos fazer as nossas intercessões em favor, né, de toda a humanidade, de pessoas conhecidas. Esse é o momento aqui, né, Leocádia Pereira, né, Luiz Ribeiro, o Pedro Roberto, né, que também fala aqui sobre a questão do pedido de preces, né, o Roberto de Freitas, melhor dizendo, né, o Josélio Tavares, né, são os nomes aqui que nós estamos lembrando no momento, né, de pedidos de preces, né, por pessoas conhecidas, familiares, etc. e tal. A Donária, né, e outras pessoas aí, que no momento me foge a memória, mas é o momento de nós estarmos fazendo a nossa prece, é um momento propício, é o que dizem os nossos sábios. Então, após o Shema, é um momento em que nós temos um canal direto, um canal aberto com Deus, né, de forma muito elevada, para podermos elevar a Ele essas preces específicas nesse sentido. Logo em seguida que você faz a recitação da prece de pandemia em favor da humanidade, desta ou daquela pessoa, ou a sua prece voluntária, ou as duas juntas, obviamente, então é um momento que você vai para a leitura, a recitação do salmo do dia específico,
como bênção para o dia, para que sejam cancelados maus decretos e venham impedir infortúnios contra você, sua família, seus negócios, seus parentes, seus amigos, etc, etc, etc. Então, esse é o momento propício. Depois que nós findamos as nossas preces diárias, né? Depois tem uma sequência, né? Em Eloheinu, o Aleno, aí você encerra, né? As preces do dia. Aí entra o quê? Os salmos do dia. Então nós temos aí o calendário judaico que traz a leitura, a recitação dos salmos do dia. Aquele dia que você está vivendo especificamente, tem os salmos específicos para aquele dia. Estes salmos são específicos para somar ao salmo da bênção do dia, para que sejam cancelados maus decretos e venham impedir infortúnios contra você e etc e tal. Está entendendo? Por isso os nossos sábios trazem aqui, dentro do pensamento racídico, um duplo impacto, o poder conjunto de Tehillim e Tzedakah. Então até aqui estamos vendo exatamente a questão de Tehillim, salmos. A outra estratégia para somar a Tehillim, dizem os nossos sábios, que é especialmente eficaz em evitar calamidades. Calamidades, para evitar calamidades, é fazer tzedakah. Isso porque a causa subjacente de qualquer ocorrência negativa são os nossos pecados. E fazer tzedakah cancela o efeito negativo de calamidades da consequência do nosso pecado. Como declara, né, seu pecado pode ser redimido com caridade, dizem os nossos sábios. Além disso, o Rebbe anterior, ele explica lá no Tanya, ou no Tânia, que a mitzvah de fazer tzedakah se iguala a todas as outras mitzvot juntas. Então, praticar tzedakah, ela se iguala a todos os mandamentos sendo aplicados ao mesmo tempo. Olha o poder de Tehillim mais tzedakah. Isso porque através de fazer tzedakah, nossa própria vida e energia que investimos para ganhar o dinheiro, ganhar o salário, etc. e tal, está sendo elevada a Deus. Você está usando a tzedakah junto com o Tehillim. Você está trazendo o mundo físico, tirando o mundo físico de baixo, que é o seu trabalho, o seu salário, e você está tirando do chão, da terra, e você o eleva a níveis espirituais para uma conexão com Deus. Então você está elevando o mundo físico a níveis elevados espirituais, que é uma das finalidades com a qual Deus nos enviou para cá, certo? Mesmo se você estiver numa posição onde não precisa trabalhar para o sustento, como você poderia usar o dinheiro para comprar comida ou outras necessidades básicas, quando você doa para tzedakah, você está doando a sua própria vida para Hashem. Então, quando você faz tzedakah, você está santificando o nome de Deus no alto sacrifício. Tehillim e tzedakah. À luz disso, dizem os nossos sábios, recomendo que sempre que Tehillim é recitado para afastar o mau decreto, deveria ser antecedido ou complementado com tzedakah. Ou seja, você pode fazer antes da recitação de salmos ou posterior à recitação de salmos, a tzedakah. Na verdade, isso deveria ser feito sempre que o Tehillim é recitado, incluindo para motivos alegres e positivos. Por exemplo, para cumprir a diretiva do Rebbe, de recitar uma porção de Tehillim a cada dia, como é separado segundo os dias do mês
e acrescentar um terrilim adicional de 3 capítulos a cada dia quando chegarmos lá no mês de Elul. Daqui a pouco nós estaremos no mês de Elul. Nós estamos em Tishrei, é a última semana, vamos entrar no mês de Av e depois nós vamos entrar no mês de Elul. Nós vamos entrar no mês de Elul, deixa eu ver aqui o calendário. Nós vamos entrar no mês de Elul no pôr do sol do dia 8 de agosto, né? Que é um domingo. Então, a partir do dia 8 de agosto, portanto, né, sabemos que não podemos recitar salmos até a meia-noite, ok? Depois da meia-noite pode-se recitar salmos, ok? Então, a partir do dia 9 de agosto, ou seja, porque nós já saímos, né, do pôr do sol do domingo, dia 8, passamos a meia-noite pelo calendário secular, entramos no dia 9 de agosto. Então, estamos no dia 9 de agosto. A partir dessa data, primeiro dia de Elul, olha, presta atenção, além do salmo da bênção do dia específico, depois do Shema, além dos salmos que são recitados depois das preces da manhã, que é o calendário diário de Terrilim, a porção diária de salmos, a partir do dia 1º dia de Elul, serão acrescentados mais 3 salmos durante todo o mês de Elul. Ou seja, teremos o salmo do dia, depois do Shema, a leitura dos salmos do dia do calendário judaico, e depois teremos mais 3 salmos de leitura diária durante todo o mês de Elul. Por isso os nossos sábios falam aqui, amados, e nesse sentido, o que nós estamos compartilhando com os amados aqui, é no sentido de termos ordem, sequência, e podemos desfrutar da melhor forma possível a porção diária, e não uma enxurrada diária, a porção diária. Por que a ovelha, ela quando pasta, ela tem um período em que ela fica deitada e ela fica apenas, ela não está mais pastando, ela fica só ruminando. Só fica ruminando para poder digerir aquilo que é bom, útil, aquilo que é saudável. Então, por isso os nossos sábios falam aqui que recitar uma porção de Terrilim a cada dia, como é separado segundo os dias do mês, e acrescentar um Terrilim adicional de 3 capítulos a cada dia no mês de Elul. Esta é a orientação rabínica. Esta é a orientação dos nossos sábios, amados. Esta é a sequência que nós precisamos fazer. Esta é a porção diária que nós precisamos ficar ruminando, ruminando e ruminando. Por quê? Porque isso está ligado diretamente a afastar maus decretos e infortúnio. Então, por isso, nós precisamos absorver a porção que os nossos sábios trazem para nós como orientação, para podermos absorver bem, né? Não resta dúvida que uma ingestão de superalimentação, ela traz má digestão, ok? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem inteligência para entender, entenda. Então, é claro que isso deveria ser feito somente nos dias em que é permitido, em que o dinheiro seja doado, especificamente falando aqui dentro do campo judaico, para os judeus,
No sábado, no Shabat, né, é proibido mexer com dinheiro. Lembra disso daí? Né? Tem 39 leis de não fazer no Shabat. Então, os judeus têm explicitamente 39 leis, 39 mandamentos, o que não fazer no dia do Shabat, certo? Nas gerações passadas, as pessoas completavam com a recitação de Tehillim sem o elemento adicional de doar tzedakah. Por que era assim? A razão é simples, dizem os nossos sábios. Era costume que os anúncios para recitar Tehillim, para afastar os maus decretos, eram basicamente feitos na sinagoga no Shabat, quando muitas pessoas estariam presentes, isto é a halahá de que alguém pode abordar questões públicas no Shabat. Nessas horas, ninguém podia doar tzedakah, era Shabat. Ainda mais significantemente no passado, especialmente em outros países, muitos judeus eram abalados pela pobreza. Tivemos um período difícil, terrível, na maior parte do povo judeu, no mundo inteiro, certo? Pela diáspora, eles foram acometidos de uma pobreza, mas pobreza mesmo, né? Então não havia possibilidade nenhuma de fazer até de tzedakah, né? Então, numa situações dessas, os nossos sábios, né, falam que doar tzedakah livremente não significava apenas que você estava doando dinheiro, que poderia ter usado para comprar itens essenciais, mas significava que você estava literalmente doando as suas vidas. Estava doando do pouco que você tinha e sua família para poder realmente comer e beber. Então, quem praticava tzedakah naqueles dias, literalmente estava doando a vida. Era um auto-sacrifício, literalmente. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, quando ele chegou na América, nos Estados Unidos, e depois de um período ali, o mundo livre, então ele falou sobre a nobreza da fé, da emuná, do povo judeu atrás da cortina de ferro, que na época era a União Soviética, certo? Então, ele falou da nobreza. Por quê? Porque ali era viver a fé, ou simplesmente morrer pela fé. Então, em todos os níveis, a nobreza da fé, a nobreza da emuná, do povo judeu atrás da cortina de ferro, era algo fantástico e sobrenatural. Era o que faltava no mundo livre. E foi nesse aspecto que o nosso Rebbe Menachem Mendel procurou restaurar esta realidade, esta verdade. Vamos em frente, que a hora está avançando para nós encerrarmos aqui essa questão aqui, ok? Então, portanto, as pessoas cumpriam doando de tzedakah em tempos estabelecidos, nas quantias especificadas do Shulchan Aruch, né? O Shulchan Aruch, que é o livro, né, de ensinamentos e leis e práticas do mundo judaico, né? Falando aí, por exemplo, de 1/10, né, o dízimo, ou 1/5 do seu ganho. Então, apelos para doar tzedakah generosamente, voluntariamente, era limitado a certas situações especiais. Por esse motivo, estava fora de cogitação estabelecer uma prática de doar tzedakah sempre que o Tehillim estava sendo recitado, mesmo se a obrigação de doar tzedakah fosse blindada, as pessoas se sentem desconfortáveis quando não podem doar o que pediram, e não deveríamos doar um hábito, fazer os judeus se sentirem mal, né? Ou seja, a recitação da porção do dia de Tehillim, a orientação rabínica era e passou a ser de um tempo para cá, toda vez que fizer a recitação diária da porção de Tehillim, é fazer uma de tzedakah. Agora, se você pega as porções do mês inteiro para fazer num dia só, você precisa pegar então todas as doações do mês inteiro para fazer naquele momento que você
está fazendo a recitação. Compreendeu? Então, por isso é passo a passo. Focar. Não podemos perder o foco. Então, a porção diária, nós precisamos estar focados nas suas finalidades da porção diária. Em nossos tempos, porém, Deus tem nos dado boa sorte e sucesso para viver sem pobreza. Graças a Deus, o povo judeu, na sua grande maior parte, não estão em pobreza. Baruch Hashem por isso. Portanto, somos capazes de iniciar uma tendência de fazer de Sedaká numa base permanente. Sempre que o Terrilim é recitado num dia de semana, seja para prevenir má sorte ou por razões positivas, deveria ser complementada com Sedaká. Além disso, o Rebbe anterior escreve nos seus livros: em nossos tempos, todos aqueles que reverenciam as palavras divinas doam de Sedaká abundantemente para expiar nossas muitas imperfeições. Que seja a vontade de Deus que essa proposta sincera, vinda do âmago da alma, seja aceita alegremente e se espalhe em toda parte. Que as pessoas doem de Sedaká em abundância, alegremente e facilmente. Sedaká é especialmente relevante à nossa geração de judeus e não judeus. Benenor. E a geração final ante a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Recitação de salmos, porção diária, mais Sedaká, está dentro do aspecto desta última geração, antes da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Você está contribuindo para que isso aconteça nos nossos dias e que seja para agora. Amém. Portanto, o nosso trabalho é indagar Ad Masai? Ad Masai? Ou seja, até quando vamos recitar Terrilim e praticar de Sedaká? Ad Masai? Ad Masai? Até quando? Até quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar e que seja para agora. Amém. Então, isso pode ser conseguido, esta abreviação da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, isso pode acontecer através da recitação da porção diária de Terrilim, mais a porção diária de Sedaká. Isso traz e apressa, de fato, para os judeus e os não-judeus, para a nação de Israel e para as nações, isso traz e apressa a Geulah, que é a redenção final. Que isso ocorra em nossos dias e que seja imediatamente. Amém. Amém. Boa digestão, boa reflexão sobre tudo isso do dia de hoje. Até amanhã. Shalom, shalom.